agora, eu vou avançar um pouquinho. Por tudo isso que a gente está falando, de que a língua ela só se materializa nas situações comunicativas, não é possível que a unidade de trabalho não seja diferente do que esta, o texto. E aí, por que isso? Porque a finalidade do ensino é exatamente permitir uma maior comunicação oral e escrita em diferentes situações de uso, e é que exatamente se toma o texto como unidade. Porque a gente fala a partir de textos, não de sílabas, não de palavras, não de expressões. E aqui, eu vou fazer a conexão de por que gêneros, que é uma outra discussão. Porque não só texto, por que gêneros? Porque se a língua se materializa nas situações de uso, eu preciso entender que os textos, quando eles surgem nas práticas sociais, eles vão trazer as marcas e os maneirismos das esferas sociais em que eles são produzidos. Por exemplo, não é a primeira vez que vocês estão vendo alguém fazer uma apresentação usando um PowerPoint. Por quê? Porque isso foi se mostrando eficiente para esse gênero. Então, na verdade, eu herdo, para poder fazer essa apresentação, toda uma experiência que vem antes de mim, que se materializa exatamente nessas espécies de formas ou ferramentas que são gêneros. Então, veja bem, dizer que um texto emerge das práticas sociais é necessariamente dizer que esse texto não é inaugural. Ele vem de uma tradição. Vejam bem, se a gente pensar, mesmo nos novos textos que estão surgindo a partir das... Novos textos, não, desculpem, novos gêneros que estão surgindo a partir das mídias digitais, o que a gente vê? O e-mail é parente distante da carta, não é? Então, a carta migra para o e-mail. A conversa na interação sincrônica no computador, ela é parente da conversa ao vivo. Quer dizer, você tem os gêneros se transformando, e isso é muito vivo, porque, ao mesmo tempo que eu tenho gêneros se transformando, eu tenho gêneros que estão em franco desuso. Por exemplo, quando a gente trabalha a carta, e o que é legal de carta é que, se a gente recebe carta, normalmente é cobrança, banco, não é isso? Mas a gente vive num país ainda que a carta ainda funciona. Tanto é que você tem serviços de escrivinhadores no poupa-tempo, né? Mas também tem um lugar bacana que está acontecendo, que a carta migrou para a literatura. Você tem uma quantidade enorme de obras que trabalham com a carta e que a gente chama de gêneros epistolares, que usam a carta. Então, as coisas vão migrando. A carta, gente, ela é o mais antigo gênero... O artigo de divulgação científica veio da carta, para vocês terem uma ideia. Era uma carta que eu, como pesquisador, escrevia para o outro, para dar conta do que eu estava pesquisando. O papel moeda veio da carta. Se vocês forem olhar uma nota de dinheiro, vocês vão ver que ainda tem lá coisinhas bem antigas, como assinatura, né? Porque ela vinha, este papel vale. Então, é muito bacana ver essas transformações. E por que eu não preciso colocar mais data no e-mail? Tá? Porque está lá. Então, quer dizer, ele vai mudando, vai se adaptando, mas você vai migrando características, porque, veja bem, pessoal, a terminologia dos gêneros não é acadêmica, ela é dos usos, das práticas sociais. E aqui não é sem outra razão que a gente organiza o nosso trabalho exatamente por aí, porque a gente acha que a possibilidade de organizar o trabalho, não por temas, mas por gêneros, permite que a gente consiga enxergar mais esse tipo de funcionamento. Bom, o problema de língua portuguesa
é que, como a gente tem essa diversidade de eixos, oralidade, leitura, produção, análise e reflexão sobre a língua, eu, às vezes, brinco que, às vezes, a gente organiza a nossa rotina de trabalho como se fossem coisas estanques e práticas estanques, né? Então, quando, às vezes, as escolas falam em fazer projetos interdisciplinares, eu, às vezes, falo que a gente tem que fazer projetos intradisciplina. Quer dizer, articular melhor essas práticas. E daí, as sequências didáticas ou os projetos são exatamente situações didáticas que permitem fazer essa articulação. O trabalho que a gente propõe para o gênero, ele está exatamente pensado como uma sequência didática. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação concreta vivida por uma escola. Eu vou explicar um pouquinho a situação. Isso é um projeto desenvolvido no 2º ano desta escola, e eles aproveitaram aquela sessão do final do livro, que é Ler para Aprender, para potencializar um trabalho na escola toda, articulando com projetos de outras áreas. Então, no caso, no 2º ano é com ciências. Então, o trabalho é aproveitar aquelas orientações do Ler para Aprender como um trabalho compartilhado por todas as áreas de conhecimento, de modo a gente potencializar a aprendizagem dessas habilidades de leitura. Então, o projeto é o seguinte: eles estão estudando animais vertebrados no 2º ano. E a ideia foi adotar esse livro que se chama Procura-se, Galeria de Animais Ameaçados de Extinção, que, na sua origem, eu trouxe aqui a edição desse mês, vem dessa revista, que é a revista Ciência Hoje das Crianças, que vocês devem conhecer. E, na página interna da Ciência Hoje, tem uma seção fixa que se chama exatamente Galeria Bichos Ameaçados. A edição que eu tenho em mãos, que é a edição de abril de 2013, traz R$30, que é essa ave que está aqui. Então, tem a foto do animal e tem, na parte de trás, um texto que fala sobre esses animais e, em geral, descreve, fala do que como eles se alimentam, fala de onde eles vivem e sempre, obviamente, explica por que ele está ameaçado de extinção. Essa publicação da Companhia das Letrinhas, ela reúne uma série de páginas centrais dessas numa única edição. Só que esse livro já está no catálogo há bastante tempo. E, nesse ínterim, saiu uma nova lista do IBAMA, dos animais ameaçados. Alguns dos animais do livro saíram da lista, mas tem outros. Então, a situação de produção das crianças com a ajuda da professora, eles foram verificando quais desses animais estão ou não na lista. E depois, a ideia era, a Companhia das Letras resolveu atualizar o livro e vocês foram convidados para pesquisar sobre um outro bicho que, de fato, está ameaçado de extinção, para substituir por um daqueles que já saiu da lista. Que bom, né? Significa que as condutas adotadas para preservá-lo estão funcionando. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Pode seguir. O site, eles trabalharam basicamente com o site do IBAMA e o site do Projeto Tamar. Pode seguir? Não, ele já sabe o que é. Não sou eu, não. Esse daqui é só para vocês verem, é o site do Projeto Tamar. E aqui eu deixei exatamente na página da Tartaruga Cabeçuda. Esse foi um site que eles visitaram para olhar imagens. Tem vídeos aqui da desova,
tem vídeos do momento em que a tartaruga está vindo para desovar, das tartaruguinhas indo para o mar, tem microvídeos, então foi aqui eles foram usando. Pode abrir o outro também, por favor. E esse aqui, pessoal, é o do IBAMA. Então, aqui está a página onde está a lista. Isso é uma coisa bacana, que é a internet, ela possibilita você atualizar a informação mesmo antes do livro. Porque você pode buscar a informação, né? Então, aqui, se abre aquele PDF para mim, por favor, Evandro. Aqui eu já deixei exatamente no pedacinho, porque a lista do IBAMA é muito difícil para as crianças. Então, é legal você baixar o PDF, porque, assim, a entrada é pelo nome científico. Mas, para as crianças do 2º ano, isso é impossível. Mas, de repente, se você imprime isso e já marca, facilita eles discutirem, que isso foi uma discussão coletiva, de que bichos eles queriam, de fato, pesquisar. Como vocês viram, a escolhida foi a tartaruga, né? Ok? Obrigada.